A próxima propriedade das integrais diz para nós o seguinte. Imagina que a gente tem uma função potência, ou seja, a gente tem uma potenciação x ao quadrado, x ao cubo, x na quarta, x na quinta, ou ainda a gente tem x na menos 2, por que não? Ou ainda a gente tem x elevado a 3 sobre 2, ou x elevado na 1 sobre 2. Tanto faz. O ponto é, como a gente pode integrar funções potências? Como a gente pode resolver esse impasse? Para isso, a gente vai ter que usar a segunda propriedade das integrais indefinidas. Que, honestamente, ao meu ver, é uma das mais interessantes. Por quê? Porque ela diz para nós o seguinte. Sempre que tu tiver uma integral de uma potência, de uma função potência, óbvio, com base x e um expoente n, o que tu vai fazer? Pega o valor da tua base, que é x, pega o valor do teu expoente, que é n, soma com 1. Feito isso, divide tudo por n mais 1. Ou seja, pega o valor do teu expoente, que é n, soma com 1, e depois disso adiciona a constante de integração c. Claro, eu estou dando uma leitura muito abrupta da fórmula para vocês, mas se a gente for praticar isso na vida real, ficaria algo como: imagina que a gente tem integral de x ao quadrado dx, certo? Eu tenho uma integral e eu quero integrar x ao quadrado, que é uma função potência. Então, usando dessa fórmula aqui, como é que a gente vai resolver esse problema? É muito simples. Primeiro, a gente vai ver quem é a nossa base. No caso, a nossa base é x. Depois, a gente vai ver quem é o nosso expoente. No caso, o nosso expoente, o nosso n, ele é 2. Repara que a gente viu quem é a nossa base é x. Quem é o nosso expoente? O nosso expoente é n, que nesse contexto aqui é 2. O que a gente vai fazer agora? A gente vai somar com 1, igual está aqui na fórmula. Feito isso, a gente vai dividir tudo por n mais 1. Quem é n? N é 2. N é o meu expoente. E quem é o meu expoente aqui? O meu expoente é 2. Então vai ficar 2 mais 1, juntamente com a constante c. Montado tudo isso, agora a gente pode fazer mais um processo de cálculo, que é esse 2 a gente pode somar com 1, certo? Então vai ficar x ao cubo sobre esse 2 dá para somar com 1. Então, 2 mais 1, 3. X ao cubo sobre 3. E aí a gente adiciona a constante c. Então, a resposta da integral de x ao quadrado dx nada mais é do que x ao cubo sobre 3 mais c. A gente chegou nesse resultado utilizando essa propriedade aqui. Se a gente tivesse outro exemplo, como por exemplo... Peraí que eu não vi, apaguei um. Se a gente tivesse, por exemplo, x, sei lá, ao cubo dx, integral de x ao cubo dx, a gente também poderia usar essa propriedade, independente do valor do expoente. Então, integral de x ao cubo dx. Como a gente vai resolver isso? Simples. Primeiro, a gente vai ver quem é a nossa base. A nossa base é x, então vai ficar x, certo? Quem é o nosso n? Ou seja, o valor do nosso expoente. O nosso expoente, ou seja, o nosso n, ele é 3. Ó, a gente viu quem é a base, a gente viu quem é o n. Base é x, o n é 3. Agora, a gente soma com 1, dividido
por n mais 1. Ou seja, o valor do expoente somado com 1. Qual é o valor do expoente aqui? É 3. Então vai ficar 3 mais 1. Adiciona a constante de integração c. E agora faz o processo de cálculo. Então vai ficar x. Esse 3 com esse 1 dá para somar, então vai ficar 4 sobre 3 mais 1. 3 mais 1 é 4. Adiciona a constante e está feito. A gente descobriu que a resposta de integral de x ao cubo dx é igual a x na quarta sobre 4 mais c. Pronto, resolvemos o problema. Agora, se porventura a gente tivesse um caso diferente, imagina só que a gente tem esse tipo de caso aqui. Integral de x na menos 2 dx. A gente utilizaria daí do mesmo princípio que diz para nós que primeiro a gente vê qual que é a nossa base, no caso a nossa base é x. Depois a gente identifica quem é o nosso n, no caso o nosso n aqui é menos 2. Depois a gente soma com 1 e divide tudo por n mais 1. No caso, o n é menos 2 nesse exemplo. Menos 2 mais 1. E aí a gente adiciona a constante de integração c e agora faz os procederes de matemática. Então vai ficar x menos 2 mais 1 resulta em menos 1 sobre menos 2 mais 1, menos 1, mais a constante c. Isso daqui a gente pode inverter, ficando assim, menos 1 sobre x mais c. Por que eu posso fazer esse processo de inversão? Porque lá na matemática, a gente tem uma regrinha que diz para nós que sempre que a gente tiver uma potência nesse estilo aqui, imagina só, a gente tem essa potência aqui, ó. A menos n, certo? Então a gente tem uma potência de base A elevada a um expoente n negativo. Essa potência é como se embaixo dela tivesse um 1, concorda? Dito isso, eu posso, pelas convenções da matemática, eu posso pegar esse meu expoente, tal qual essa minha potência, e jogar aqui para baixo. Eu posso inverter. E aí, ficaria da seguinte maneira. Concorda? Então, no caso, é válido eu dizer que antes eu tinha x na menos 1 sobre menos 1, certo? Supondo que eu jogue esse cara aqui para baixo, vai ficar o 1 ele vai subir para cima, né? Então vai ficar positivo sobre x na 1. Esse menos ele vem aqui para fora, então vai ficar negativo, certo? E aí o que vai acontecer? Quando a gente tem uma potência onde ela está sendo elevada a 1, a gente pode ignorar. Então, ficando menos 1 sobre x. E é por isso que a gente encontra esse resultado aqui, porque essa manipulação é produto dessa outra manipulação que a gente vê lá na matemática básica. Ainda discutindo a propriedade que a gente estava vendo anteriormente, imagina que a gente tem o seguinte exemplo, tá? Integral de x elevado a 1 sobre 2
e o dx. Esse problema ele é um pouco mais complexo, mas a gente pode resolver e entender ele com calma, porque ele envolve tanto a propriedade da integral de uma função potência, quanto outras propriedades da matemática básica. Então, num primeiro momento, o que a gente vai fazer? A gente vai usar a propriedade da integral de função potência, que diz para nós que integral de xn dx é igual a x n mais 1 sobre n mais 1 mais c. Certo? Em outras palavras, o que a gente vai fazer utilizando essa integral aqui, essa fórmula de integral? A gente vai ver quem é a nossa base, que no caso é x. A gente vai pegar o valor do nosso n, que é o nosso expoente, que no caso é 1 sobre 2. E vai somar com 1. Então vai ficar 1 sobre 2 mais 1 sobre n mais 1. Quem é n? N é 1 sobre 2. Então vai ficar 1 sobre 2 mais 1. Não esquecendo da constante c. Agora, a gente pode fazer algumas, como eu posso dizer, alguns toques nessa conta. Primeiro, esse pedaço a gente vai ter que usar o MMC para resolver, certo? Então, 1 sobre 2 mais 1. Primeiro a gente pode ver que embaixo desse 1 é como se tivesse outro 1, concorda? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que as nossas frações elas tenham denominadores iguais. Para fazer isso, o que a gente pode fazer? Claro que a gente vai ter que somar essas frações e tudo mais, mas para fazer isso, o que a gente vai fazer? A gente pode usar um truque que nada mais é do que o seguinte. Qual que é o número do cara do meu lado? O número do cara ao meu lado, à minha esquerda, é 2. Então eu posso fazer o seguinte. Eu posso escrever o seguinte. 1 sobre 2 mais 1 vezes 2 sobre 1 vezes 2. Por que eu estou fazendo isso? Porque se eu multiplicar esse cara por esse cara daqui, eu forço todo mundo a ficar com um denominador igual. Ficando com um denominador igual, eu posso somar os numeradores. E aí eu posso fazer a tal da adição de fração. Em outras palavras, eu estou usando um truque, digamos assim, para tirar o MMC, só que de uma maneira mais convencional, sem ter que usar todo aquele algoritmo. Então, 1 sobre 2 mais 1 vezes 2 sobre 1 vezes 2. Concorda que aqui é 2 e aqui é 2? Porque 1 vezes 2 é 2. Então, 1 vezes 2, aqui também vai ser 2. Então, vai ficar 1 sobre 2 mais 2 sobre 2. E agora, concorda que esse cara e esse cara, ambos têm o mesmo denominador, que é 2? Então, eu posso muito bem juntar esses dois caras. Então, vai ficar 1 mais 2 sobre 2. E 1 mais 2 nada mais é do que 3 sobre 2. Feito isso, eu posso dizer que x, essa expressão aqui, vira 3 sobre 2. Concorda? E essa expressão aqui nada mais é do que essa expressão aqui. Concorda? Então vai ficar x 3 sobre 2 sobre 3 sobre 2. E a nossa famosa constante de integração.
Após isso, o que vai acontecer? E agora, o que a gente vai fazer? Esse cara daqui, ele está dividindo esse cara aqui, concorda? E vice-versa. Então, eu posso escrever da seguinte forma. x3 sobre 2 dividido por 3 sobre 2. Naturalmente, eu tenho aqui uma divisão de frações, porque é como se aqui embaixo tivesse 1, só que ele não está aparecendo. E aqui também. Mas eu vou fazer o seguinte, se eu tenho uma divisão de frações, o que eu faço? Eu inverto o meu segundo cara. Quem é o meu segundo cara? 3 sobre 2. Então, como é que ficaria a inversão disso? Ficaria x 3 sobre 2 vezes 2 sobre 3. Esse 2, ele está multiplicando com... Espera aí que não ficou muito claro. x 3 sobre 2 vezes 2 sobre 3. Aqui é como se tivesse 1. Espera aí que eu vou escrever de azul para ficar mais evidente. Aí. Esse 2 está multiplicando com esse x elevado na 3 sobre 2, concorda? Então vai ficar 2x 3 sobre 2 sobre 3. Por quê? Porque esse 3 está multiplicando com esse 1. E 1 vezes 3 é 3, concorda? Então vai ficar sobre 3 mais c. Agora, a gente pode fazer algumas coisas também. Vamos lá. Dependendo de quem te dá a aula, essa resposta aqui ela é aceitável. Mas não significa que, por ela ser aceitável, ela é correta nem bonita. Tudo bem? Então, eu vou continuar desenvolvendo esse problema a partir dessa resposta. Então, eu vou me afastar um pouquinho. Quem quiser copiar, tira uma print, que eu vou dar um tempinho para copiar. Bom, como a gente tem essa continuação, ela não está errada, mas matematicamente ela está meio deselegante. Então a gente pode melhorar essa resposta. Como? Lá na matemática básica, a gente tem uma propriedade muito interessante. Imagina que a gente tem um determinado número A, certo? E nesse número A, a gente tem uma potenciação, certo? A gente tem uma potência em formato de fração. Imagina que esse expoente ele tem uma fração com numerador chamado de m e o denominador, peraí que não ficou muito grande, o numerador se chama m e o denominador se chama n. A gente pode fazer uma mudança nesse cara aqui. Concordas que o inverso da potenciação é a radicação? Então a gente pode escrever esse cara como se fosse uma raiz, onde a gente vai ter raiz de A, que é a raiz do nosso elemento, o nosso número A, qualquer. N é o nosso índice, ou seja, é o cara que vai ficar aqui fora. E esse M é o cara que vai ficar aqui dentro. Certo? Então, digamos que eu tenha o seguinte exemplo. Sei lá. Poxa. X 3 sobre 2, por exemplo. Que conveniente. Como é que ficaria essa transformada utilizando essa regrinha aqui? Raiz de x
que é o nosso elemento. Esse 3, ele nada mais é do que o nosso M. Esse 2, ele nada mais é do que o nosso N. Então, concordas que, seguindo essa definição, N fica aqui e M fica aqui. Portanto, o 2 fica aqui e o 3 passa aqui para dentro. Porque o M vem para dentro e o N vem para fora. N é 2, M é 3. Portanto, a gente reescreve esse cara daqui como uma raiz. Assim ficando 2 raiz de x ao cubo sobre 3 mais c. Disclaimer. Por que eu não coloquei o 2 aqui do lado? Nesse canto aqui. Porque como é uma raiz quadrada, eu não preciso evidenciar. Se aqui o meu n, ou seja, o meu n, se fosse 3, ou seja, fosse uma raiz cúbica, ou ainda uma raiz quarta, não importa, aí eu teria que colocar aqui que é uma raiz cúbica, ou ainda que é uma raiz na quarta, ou raiz quinta, não importa. O ponto é, tecnicamente, essa resposta daqui, ela é aceitável, certo? Dependendo do livro, ou do teu professor, ou ainda da prova que tu está fazendo, essa resposta, ela é aceitável. Mas a gente pode melhorar ela. Então, como o espaço está reduzido, eu vou pausar e vou esperar que tu tire uma print para que a gente possa continuar. Bom, agora a gente vai finalizar a nossa resposta, concomitantemente o nosso problema. Bom, a gente pode decompor essa raiz quadrada aqui. A gente tem uma propriedade muito interessante lá na matemática básica que permite que a gente decomponha uma raiz. Basicamente, imagina que a gente tem uma raiz quadrada, certo? E a gente pode quebrar ela em 2 pedaços. Por exemplo, raiz quadrada de x ao cubo, certo? Como a gente pode quebrar essa raiz quadrada? É bem simples. Primeiro, a gente vai reescrever a nossa raiz, certo? E a gente vai quebrar ela em 2 pedaços. A primeira forma de quebrar a raiz é identificar quem é a nossa base. Qual que é a nossa base? É x. Então, a gente vai escrever x nos 2 lugares. Qual é o nosso expoente? O nosso expoente ele é 3, concorda? Só que a gente está quebrando 3 ao meio, certo? Como ficaria esse 3 quebrado ao meio? Bom, 3 nada mais é do que 2 mais 1, concordas? Então, não é um exagero eu dizer que esse cara daqui eu posso chamar ele de 2 e esse cara daqui eu posso chamar de 1. Feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai separar esses 2 caras. Então vai ficar raiz de x ao quadrado, que eu vou escrever de preto, e raiz de x na 1. Repara que é como se em cada raiz eu tivesse o índice 2, porque é uma raiz quadrada. Então, naturalmente, eu posso cortar esse 2 com esse 2, a grosso modo. Matematicamente tem uma explicação mais rígida, mais formal, mas o intuito desse vídeo é ser o mais didático possível. Então eu posso cortar esse cara com esse cara, ficando x
raiz de x, certo? Agora eu posso inserir essa transformada aqui no lugar dessa raiz aqui. Então vai ficar 2 vai ficar 2x raiz de x sobre 3 mais c. Então, a resposta de integral de x elevado a 1 sobre 2 dx nada mais é do que 2x raiz de x sobre 3 mais c. Lembrando, essa é a resposta formal. Se tu quiser, tu pode parar por aqui, só adicionar, claro, a constante de integração c e tá feito. Mas isso é igual a isso, independente. Se o teu professor ou o teu livro mostrar dessa maneira, significa que ele é mais formal. Caso contrário, essa resposta matematicamente está correta.